Bom dia. Hoje eu vou responder 5 perguntas sobre o processo criativo dos livros, da escrita. A primeira pergunta que o leitor faz é: você escreve seus livros ou você começa a escrever com a escrita manual ou no computador? Bem, normalmente eu escrevo no computador. Manual é muito difícil. Uma coisa interessante é que às vezes você tem uma ideia, e no meu caso, e ela acontece onde você não tem um equipamento, um computador à mão. Então, eu às vezes escrevo no notas do celular. Já houve casos onde eu escrevi 10, 20, até 40 páginas depois que passei para o computador. É um processo interessante. O grande problema disso é que pode causar uma inflamação aí nos dedos, né? Eu já tive esse problema, não aconselho muito não. Tem outra pergunta interessante aqui: de onde vêm suas ideias? Bom, eu já respondi isso algumas vezes. As minhas ideias, elas vêm um pouco de pesquisa, né, do momento da sociedade atual. É, ela vem das observações do cotidiano. Eu sempre digo que quase todas as minhas ideias, os meus personagens, eles fazem parte do cotidiano. São pessoas comuns, onde eu tiro as impressões que eu enxergo observando o dia a dia da vida e da sociedade, né? A terceira pergunta é o seguinte: há um conjunto de hábitos que você cultiva para se manter criativo? Bem, essa pergunta é bem interessante. Eu tenho por filosofia de vida, e é uma coisa que eu acho interessante, que eu já falei até em algumas palestras, é que eu acredito que o processo criativo ele está muito ligado à objetividade das crianças, né? As crianças são objetivas em seu processo criativo. Elas inventam coisas aleatórias, elas inventam brincadeiras do nada. E eu me considero uma eterna criança. Por isso é que eu acho que meu processo criativo ele é constante e vai estar sempre ativo. Eu procuro me manter saudável, pratico todo tipo de esportes, eu procuro ler muito, eu estou com a mente sempre em ebulição. Então acho que é daí que vem o meu processo criativo, a minha capacidade de me reinventar, né? E se manter sempre jovem. A quarta pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: o que você acha que mudou no seu processo criativo ao longo do tempo? Bem, eu acredito que qualquer pessoa, e eu não sou diferente, ela vai amadurecendo com o tempo. E a escrita é a mesma coisa. Eu acho que eu me tornei menos repetitivo, eu acho que eu soltei mais as minhas amarras, e isso é só a experiência que faz, em qualquer situação. Outra pergunta aqui: o que você diria a si mesmo se pudesse voltar aos seus primeiros escritos? Bom, eu diria o seguinte: é, Geraldo, perca o medo de escrever, perca o medo de colocar no papel os seus sentimentos e as suas observações. É, eu acho que quando a gente começa, tudo é muito novo e todos nós temos muito medo, muita preocupação de agradar as pessoas. Isso faz com que a gente seja bastante tímido na vida, na escrita, no comportamento social. E o amadurecimento da escrita, do conhecimento e da própria pessoa, ela faz com que ela se torne mais realista, mais profunda. Eu acho que foi isso que mudou e é o que eu diria para mim mesmo se eu voltasse no tempo. Gente, muito obrigado. Eu volto a falar com vocês em outra oportunidade com mais perguntas dos leitores.